Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 75, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. O capítulo 24 do Livro dos Médiuns, e a questão é de número 16. Kardec pergunta assim aos bons espíritos: por que permite Deus, nós vamos explicar isso aqui, que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Veja bem, ó. Essa pergunta é uma pergunta com sentido duplo. É aquilo que nós já explicamos nos vídeos anteriores, mas às vezes as pessoas não conseguem entender. Mas não tem problema se as pessoas não conseguem entender. Eu estou aqui para explicar. Às vezes as pessoas podem até não concordar com as nossas explicações aqui, mas ninguém é obrigado a concordar com nada. Ninguém é obrigado. Mas, de acordo com aquilo que eu aprendo nos cursos à noite, nas colônias, então eu tento trazer e tento passar. Eu não obrigo nada. Então, veja bem, qual é o dever? Qual é o dever do agricultor? Veja bem, o agricultor, ele prepara a terra e ele semeia a semente. Não é verdade? Então ele semeia a semente, mas é aquela questão. O agricultor, ele tem tudo sob o teu controle, até semear a semente. Por exemplo, vou explicar. Ele tem os tratores, eles têm todos os maquinários, óleo diesel, eles aram a terra, gradeiam a terra, né? Tem que gradear a terra. Então, eles preparam tudo. E depois eles plantam semente com os maquinários ali, e depois eles pensam assim, bom, da agora em diante, germinar já não depende mais de nós. Germinar agora depende exclusivamente da semente. Olha para você ver que coisa interessante. Porque você já parou para analisar que a germinação da semente não depende do agricultor? O trabalho do agricultor encerra quando ele prepara a terra e semeia a semente. Ali encerra o trabalho dele. Aí você pode me dizer assim, mas não encerra não. O trabalho do agricultor encerra depois que ele colhe aquilo que ele semeou. Mas aí é que entra a psicologia. Você consegue entender que semear está nas mãos do agricultor, está no poder dele, mas não está no poder dele fazer com que a semente germine. Aí já depende da semente. E quando se fala que depende da semente, depende de milhões de outros fatores. Depende da estação do ano, depende da chuva, depende do sol,
depende se foi uma semente muito boa, né? Para ela germinar. Depois, aquela semente, ela enfrenta 1 milhão de intempéries pela frente até ela chegar ao porte de ser colhida. Então, quando ela chega no ponto de colher, é que o agricultor novamente se preocupa em colher ou não colher. Olha só para você ver. Então, até semear, depende do agricultor. Dali em diante, mas já não depende mais do agricultor, depende da semente, depende da terra, depende da umidade, depende do pHD da terra, depende de muitos outros, você entendeu? Fatores. Então, olha só para você ver, essa pergunta, ela é dotada do sentido duplo. Olha só para você ver. Porque permite Deus, porque permite Deus, tá aqui o sentido duplo, que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins. Não depende de Deus. Não é Deus que permite que os espíritos ruins ou que os espíritos bons se manifestem. Deus é imparcial, gente. Aí você pode me dizer assim, bom, mas então você está indo em contradição ao que os bons espíritos disseram. Não, gente, não. Eu estou tentando mostrar de uma certa forma no esmiuçamento para que as pessoas mesmas possam raciocinar. Porque não está na alça, como se diz o ditado, não está na alçada de Deus ter que se preocupar com esse fator, permitindo esse ou permitindo aquele, ou não permitindo esse e não permitindo aquele. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que entender que Deus delega afazeres, obrigações, missões a todos os teus filhos, por todos os universo, dimensões e tudo mais. Então, nós já dissemos que na casa espírita séria, no vídeo anterior nós dissemos isso, que na casa espírita séria tem lá os diretores espirituais que são responsáveis pelaquela casa espírita séria. Então, não se manifesta naquela casa espírita, através dos médiuns, nem os espíritos ruins e nem os espíritos bons, sem que os diretores espirituais daquela casa permitam. Então, não é Deus que permite, e sim os diretores espirituais da casa espírita. Deus delega a todos os teus filhos afazeres, deveres, obrigações, responsabilidade, missão. Você entendeu? Deus não fica assim, comunica aqui, comunica ali, comunica aqui, comunica ali. Que isso? Deus está além disso. Mas só que os bons espíritos, eles dizem dessa forma para que possamos raciocinar, para botar a pessoa a pensar, mas vem cá, Deus permite? Mas Deus não pode. Nós temos que pensar, gente, uma coisa, o dia que Deus permitir que um espírito mau ou que um espírito do bem se manifeste, ele deixa de ser Deus. Porque aí ele estará interferindo não só no livre-arbítrio do indivíduo, como também
ele estará, de certa forma, dando preferência a um e deixando de dar preferência a outro. Deus é imparcial. Deus é incondicional. Só que os bons espíritos, como já dissemos, eles dizem dessa forma aqui para que possamos raciocinar. Então, olha só para você ver, ó. Por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Não é verdade? Então, olha a resposta. Ainda mesmo no que haja de pior, o que isso quer dizer? Ainda mesmo no que haja de pior, que é o conteúdo daquela mensagem, nós podemos tirar ali grandes ensinamentos. Olha só para você ver como são as coisas. Muitos medicamentos que existem na Terra foram desenvolvidos durante o período da Primeira Guerra Mundial. Os laboratórios tiveram que trabalhar incessantemente para poder desenvolver certos medicamentos para ajudar nos ferimentos, nas infecções dos soldados feridos em batalha, né? Estuda para você ver como que eles descobriram a bezetacil, a penicilina e outros medicamentos para você ver. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas numa guerra, perdão do termo, que eu não gosto de falar essas coisas, eu acho que tinha até que ser substituído esse termo, sabe, que é um termo muito pejorativo, mas vamos com todo respeito. As pessoas, pelo fato do termo guerra, pensa só que numa guerra ocorre só desgraça. E não é só desgraça que acontece. Não é só desgraça que acontece, não. Olha, numa guerra, quantos medicamentos são desenvolvidos para curar aqueles feridos? Quantas pessoas pedem asilo em outros países? E outra, semelhante atrás de semelhante, quantas pessoas ali, em meio àquela guerra, encontram-se em acerto de conta de existências passadas? São oportunidades que a providência divina, através do acerto de conta no mundo de expiação e de prova, concede àqueles ali que encontram-se em conflito para expurgar o orgulho e o egoísmo que eles possuem intimamente, porque a guerra é nada mais, nada menos do que o reflexo do que nós somos por dentro. Então, o excesso do que nós somos por dentro nos levam a matar uns aos outros externamente, mas nós temos que entender que a maior guerra que existe na face da Terra não são essas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, isso não é nada. Essas guerras aí, eu posso dizer a você com todo respeito, por mais que elas existiram, né? Existiram porque foram guerras do passado, mas essas guerras aí, elas não significam nada perante as guerras que todos nós trazemos no nosso interior. A guerra, a luta da oração, do orai e do vigiai, a guerra
como se fosse uma guerra cibernética interna, mas não é cibernética, é a guerra com a erraticidade, é a guerra com os nossos obsessores, nossos porque nós nos prejudicamos ou eles nos prejudicou, é a guerra com a erraticidade, onde eles atuam através de nós, através da mediunidade, através da indisciplina, através da falta de conhecimento, eles atuam em nós através da inspiração e através da intuição, muito mais pela inspiração e pela intuição. Quantas vezes você está assim e de repente você se lembra de uma coisa e você assiste ou ouve aquilo, mas você não sabe que você está sendo teleguiado pelas trevas ou por irmãos que querem ver a discórdia, a desunião. Então nós travamos conosco mesmo a maior guerra. A humanidade, eu vou dizer isso para você, você não vai acreditar. 2022, isso. Nós estamos ainda em 2022. A humanidade encontra-se em guerra mundial nesse exato momento. Mas não é a guerra mundial externa, é a guerra mundial interna. É a guerra mundial contra a erraticidade. É a guerra mundial contra as más índoles. É a guerra mundial contra o nosso moral, o nosso intelecto, os transtornos obsessivos, as subjugações, os transtornos neurológicos, os transtornos depressivos, os transtornos de angústia, de melancolia, de ansiedade. Quantos milhões de pessoas têm optado pelo suicídio? Tanto o suicídio lícito quanto o suicídio ilícito. Quantos milhões de pessoas têm recorrido à toxicomania, à sexolatria, ao cleptomaníaco, ao furto, ao roubo? Quantos milhões de pessoas que trazem essa guerra interna, que são teleguiados por aqueles que se encontram na erraticidade. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou: orai e vigiai, para que não venhas a cair em novas tentações, porque as tentações nos rodeiam e elas só têm acesso a nós se abrirmos a nossa porta psíquica a esses nossos irmãos que nos sondam 24 horas. Então, dizer isso, que a humanidade encontra-se em guerra mundial neste exato momento, as pessoas podem pensar que eu estou maluco. Mas eu prefiro que as pessoas me tenham como maluco. Até porque todos os precursores foram considerados malucos. E se hoje nós desfrutamos de uma astronomia gloriosa, nós devemos à astronomia,
Nossa, faltou a memória aqui agora. A Camila foi uma não. Você acredita que o astrônomo, eu esqueci o nome dele, mas não tem problema, né? Você sabe. O pai da astronomia, né? Mas é porque a cabeça tá fraca mesmo, tá cansada. Então, se nós desfrutamos de muitas coisas, nós devemos a muitos outros cientistas que estiveram aqui na Terra, né? Então nós devemos lutar. Então, se eu disser para você que nós possuímos as maiores enfermidades encontra-se na nossa alma, como por exemplo o câncer. O câncer está na nossa alma. O orgulho é um câncer. O egoísmo é um câncer. A inveja, o ciúme, tudo que não presta que trazemos significa uma chaga, um câncer que devemos trabalhar para hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, né? Então, por que permite Deus que maus espíritos se comuniquem e digam coisas ruins? Então, nós já explicamos que não é Deus que permite, né? Ainda mesmo que haja de pior, um ensinamento sempre se colhe. Então, se as pessoas parar para analisar, mesmo em meio a um mau ensinamento, existe coisas boas ali para a gente separar o joio do trigo. Não é verdade? Então você lê uma obra aí não espírita. É óbvio que devido ao teu conhecimento você vai desprezar 95%, mas tem ali 5% que presta, né? Toca-vos saber colhê-lo. Mister, se faz que haja comunicações de todas as espécies. É necessário que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons espíritos dos maus e para que vos sirvam de espelho a vós mesmos. Agora, essa questão é muito relativa, você entendeu? Toca-vos saber colhê-los, mister se faz que haja comunicações de todas as espécies, para que aprendais a distinguir os bons dos maus espíritos. Para que aprendais a distinguir os bons dos maus espíritos. Se a pessoa é portadora do conhecimento da doutrina dos espíritos, se é uma pessoa séria, ele consegue distinguir um do outro. Se a pessoa não é, ele não consegue. É aquele mesmo ditado. Eu não sei se você tem noção dessa questão, mas vejamos. Se você servir o cavalo, o equino, com pérolas no lugar de milho, ele come a pérola achando que comeu milho. Porque ele não tem inteligência, não raciocina. Ele encontra ainda assim numa fase assim mais primitiva, letárgica. Então, só consegue distinguir realmente os bons espíritos dos maus espíritos, os charlatões, os mistificadores, os levianos, os hipócritas, os impostores, aqueles que têm conhecimento. Os que não têm conhecimento, eles ainda acreditam que aqueles espíritos hipócritas, charlatões, mistificadores são mestres deles. E por isso, eles se tornam cobaia daqueles espíritos mistificadores e charlatões. E ali eles trabalham anos e anos no corpo físico até retornar à pátria espiritual. E de lá eles continuam como escravos daqueles espíritos. Então a próxima agora, a questão 17, mas vai ficar para o outro dia, porque nós precisamos descansar um pouco a cabeça.
nós desejamos a todos um bom dia ou uma boa noite. O importante é você receber as nossas considerações